Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de resolução de questões para a banca Fundep, voltado para o conteúdo programático do concurso de Uberlândia, em Minas Gerais, agora em 2019. Separei algumas questões aqui que abordam tanto temas da licenciatura como temas do bacharelado também. Primeira questão. Um bom programa de condicionamento físico relacionado à aptidão física para a saúde deve observar princípios básicos. Um deles é o princípio da especificidade. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio. Bom, sobre princípios do treinamento esportivo, no nosso e-book volume 1 você encontra lá um bom resumo sobre cada princípio e algumas questões gabaritadas. Nesse caso específico, ele quer saber sobre o princípio da especificidade. Vamos olhar cada item exatamente. Item A. Cada organismo reage aos estímulos de um programa de condicionamento físico de uma maneira única. Isso, na verdade, é o princípio da individualidade biológica. Cada pessoa reage de uma forma a um estímulo. Item B. O uso continuado de nossas funções estimula o aprimoramento dessas funções, enquanto o desuso promove a sua deterioração. Isso, na verdade, é o princípio da continuidade. A gente tem algumas palavras-chave, como o uso continuado, por exemplo, né? Enquanto eu estou sendo estimulado, o meu corpo produz o aprimoramento de algumas funções, enquanto se eu parar, né, se eu deixar de realizar aqueles estímulos, é provável que ocorra uma deterioração aí. Então, o princípio da continuidade no item B. Item C, um programa de condicionamento físico deve estimular o organismo de forma gradual, crescente e regular para melhorar sua condição funcional. Isso, na verdade, é o princípio da sobrecarga. Item D, portanto, o desenvolvimento de cada componente da aptidão física é produzido por determinados tipos de atividade física. Perfeito, então. Item D relativo ao princípio da especificidade. Resumindo, se você quiser treinar sua flexibilidade, você deve realizar exercícios que promovam flexibilidade. Se você é um corredor de 100 metros rasos, você não precisa correr uma maratona em seus ciclos de treinamento, porque são vias energéticas distintas, né? Então, se você quer melhorar a sua via energética anaeróbica alática, você deve realizar exercícios que promovam a melhoria dessa via, né? Então, no caso, não seria correr uma maratona, que seria o ideal para melhorar a via anaeróbica alática. Então, para cada componente da aptidão física, você deve realizar atividades físicas específicas para esse componente. Item D, então, é o correto da primeira questão. Segunda questão. É incorreto afirmar que a educação física, como componente curricular obrigatório na educação básica, é facultativa ao aluno. Isso daqui corresponde ao artigo 26 da LDB. Ele trata sobre a educação física facultativa a determinados públicos, né? Então vamos dar uma olhada aqui no artigo 26, se eu não me engano, é o terceiro parágrafo. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, seja maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física, que seja amparado pelo Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 69. Esse decreto traz o tratamento excepcional para pessoas que têm algumas afecções. E, por último, que tem a prole. Então, nesses casos, a prática da educação física é facultativa. Portanto, então, a segunda questão é incorreto afirmar que a educação física é facultativa ao aluno que seja federado. Item B, então. Terceira questão, a questão sobre vias energéticas. A gente já trabalhou esse tema numa aula aqui no nosso canal. E lá no Instagram também tem um resuminho sobre cada via energética. Então, na dúvida, dá uma olhada lá, ou na nossa aula aqui no YouTube, ou lá no nosso Instagram, o nosso resumo. A professora Cláudia propôs aos seus alunos uma discussão sobre as fontes de energia necessárias para a realização de atividades físicas. Para isso, organizou a turma em grupos que deveriam realizar determinadas tarefas. Em seguida, a professora discutiu com a turma os mecanismos de produção de energia para suprir a atividade que cada grupo realizou. Assinale a alternativa que corresponda ao grupo que realizou uma atividade anaeróbica
cuja fonte de energia predominante foram as reservas intramusculares, o ATP. Então, relembrando, temos 3 vias energéticas principais, que a primeira seria a anaeróbica alática, uma grande intensidade em um curto espaço de tempo, utilizando principalmente o ATP e a fosfocreatina. Em seguida, a anaeróbica lática, que ela quebra parcialmente a glicose, gera uma grande quantidade de energia em um tempo um pouco maior do que a lática, mas por quebrar parcialmente a glicose, ela gera o lactato, o ácido lático. E por último, a via energética aeróbica, que ela dura muito mais tempo, porém uma intensidade um pouco menor, e ela quebra totalmente moléculas de glicose e de ácidos graxos. Então, se na questão ela quer qual o grupo que realizou a atividade anaeróbica, onde a energia foi predominante das reservas intramusculares, ela quer saber qual grupo realizou uma atividade anaeróbica alática, uma grande intensidade em um curto espaço de tempo. Item A, grupo 1, caminhada leve durante 40 minutos, seria a via aeróbica. Item B, grupo 2, caminhada moderada durante 10 minutos, um misto ali de via anaeróbica lática e via aeróbica. Item C, grupo 3, corrida intensa durante 2 minutos, provavelmente a via anaeróbica lática seria a predominante, é um tempo relativamente alto, né, comparado com a intensidade do ATP-CP, são 2 minutos, então provavelmente a glicose seria a principal molécula de energia aí, porém quebrada de forma parcial. Portanto, item D é o correto, grupo 4, corrida muito intensa durante 10 segundos, né, uma alta intensidade em um curto espaço de tempo, que é exatamente a via energética dos cisprintistas, né, as pessoas que correm 100 metros rasos, utilizam principalmente a via ATP-CP, a via anaeróbica alática, por necessitar exatamente dessa alta quantidade de energia em um curto espaço de tempo. Então, terceira questão, item D é o correto. Quarta questão. A vivência do esporte é um direito garantido pela Constituição de 88. A Lei número 9.615, de 98, batizada como Lei Pelé, regulamenta o esporte em nosso país, caracterizando-o como educacional, de participação e de rendimento. É muito importante a gente dar uma olhada na Lei Pelé, porque é um tema recorrente em concursos públicos. Sobre o esporte educacional é correto afirmar. Então, relembrando, esporte educacional de participação e de rendimento. Esporte educacional é o esporte presente na escola, seria um esporte que trata mais da inclusão, da cidadania, trata também sobre a inclusão da turma como um todo, né? Então, além de ele trazer o esporte em sua prática, ele traz alguns valores também agregados. O esporte de participação seria aquele esporte mais voltado para o lazer, para a socialização, para a promoção da saúde. E por último, o esporte de rendimento, o esporte clássico que a gente vê na televisão, né, em busca de resultados, realmente divulgado pela mídia e tudo mais. Então, vamos dar uma olhada o que é que ele fala sobre o esporte educacional aqui nos itens. Apareceu já a resposta aqui, mas vamos comentar cada item especificamente. Item A. Atende às regras de práticas desportivas, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país, e estas com as de outras nações. Isso está mais relacionado ao esporte de rendimento, né, com essa finalidade principal de obter resultados. Item B. Compreende as modalidades desportivas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e na preservação do meio ambiente. Isso está relacionado ao esporte de participação, né? Um esporte mais voltado para a socialização, para o lazer. Item C. Evita a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e de sua prática no lazer. Perfeita definição aí do esporte educacional. Item D. Exerce influência sobre os demais em função de sua veiculação pela mídia.
é pautado em princípios coerentes com o sistema vigente, organiza a coletividade para ação e contemplação das práticas esportivas. Isso já seria também o esporte de rendimento. Portanto, quarta questão, item C é o correto. Quinta e última questão, sobre as relações entre o jogo e o esporte, objetos de estudo da educação física e temas a serem ensinados nas escolas, analise as seguintes afirmativas. Então, tema bastante recorrente aí, diferenciar jogo e esporte. Em algumas provas também ainda cai a diferenciação entre jogo, esporte e brincadeira também. Vamos dar uma olhada nos itens. Primeira questão. Enquanto no esporte temos uma universalização dos procedimentos e normas, nos jogos encontramos uma deliberação interna. Isso quer dizer que a realização dos jogos não necessariamente deve obedecer às regras universais. Item 1 perfeito, enquanto que o esporte é regido por federações e confederações, o jogo tem mais um regulamento interno, né? Os próprios participantes se organizam ali em relação às regras. Item 1 correto. Segunda questão. Enquanto no esporte prevalece o interesse pela dinâmica de realização, no jogo interessa muito mais o resultado a ser alcançado. Uma jogada bonita, sem que resulte imediatamente em ponto para a sua equipe, mostra que um aluno ou praticante procura outros interesses, estéticos, por exemplo, que não apenas o resultado final. Isso, na verdade, está trocado, né? No esporte é que realmente se interessa pelo resultado, enquanto no jogo, fins estéticos, por exemplo, né? A brincadeira ali, alguns malabarismos podem ser muito mais valorizados do que o ponto em si. Então, no esporte, o esporte que de fato valoriza o resultado. Item 2, incorreto. Item 3 e último. Enquanto no esporte as condições objetivas para a disputa precisam garantir igualdade formal entre os participantes, no jogo esses princípios podem ser relativizados. Os próprios participantes podem decidir como equilibrar a força de dois times, mesmo que um fique com mais jogadores do que o outro. Perfeito. No jogo, por exemplo, eu posso pegar 3 atletas de voleibol para jogar contra uma turma toda de educação física escolar, que vai ser ok, a gente vai entrar em um consenso ali das regras, enquanto que no esporte isso é inimaginável, né? Colocar 4 jogadores para jogar contra 10. Isso é inimaginável. Deve ter, de fato, uma igualdade formal entre os participantes. Portanto, então, quinta questão, o item 1 e 3 são os corretos. A alternativa B é a correta. Finalizamos, então, nossa aula de resolução de questões da banca Fundep. Hoje a gente trouxe esse vídeo com um formato um pouco diferente, né, com a tela totalmente projetada. E aí, se você prefere dessa forma ou do jeito habitual dos nossos vídeos, comenta aqui embaixo para a gente saber. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, de temas importantes ou de bancas de concursos, comenta aqui também para a gente ir se planejando para gravar novas aulas. Segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica. A gente sempre posta avisos de editais, questões comentadas, alguns resumos. E adquira nossos e-books. Já temos o volume 1 e o volume 2. Em cada um você encontra resumos e questões gabaritadas dos principais temas, né? Então, juntando os dois, já temos mais de 20 temas abordados com resumos e questões gabaritadas. São mais de 200 questões gabaritadas no total. Então é isso, obrigado e até a próxima.